comunidade, né? Padre Adilson, se quiser anotar aí, faça favor. Então, eu tenho 4 meses que estou aqui, ouvindo o pessoal, até concordo que a comunidade deve lutar pelos seus interesses. Então, conhecendo um pouquinho da história, não posso falar igual a eles, mas eu acho que eles têm todo o direito de lutar para que aquilo que é deles seja deles, né? Então, eu posso falar enquanto a igreja, tá? A igreja que a gente está vendo lá, eu vejo necessidade de uma reforma. Por dentro, quando a gente vai ver lá algumas coisas, vemos que há uma reforma que não é coisa pequena. E que, pelo que a gente sabe, a gente colocar um dedinho lá, vem o IPHAN e proíbe, né? Ah, eu quero fazer isso, não tem um sanitário, porque o padre ou alguém que necessita de sanitário tem que correr na casa de alguém aqui, deu uma dor de barriga, aí não pode acrescentar um sanitário lá na igreja. Eu acho isso um absurdo. E se é tombado, então, se quiser a história ainda vou aprofundar mais, se a igreja é tombada, por que eles não tomam conta? Então, não organizam, não fazem o papel deles. Por quê? Tá lá estragando tudo, o padre, igual eu já estou com um projetinho lá organizadinho, tudo que necessita. Eu vou recorrer ao IPHAN, tudo como deve ser, depois ao parque, a quem é de direito, e vou colocar, a situação é essa, eu como padre e os meus fiéis não tem como celebrar um lugar que você não é digno de celebrar. Assim, quer dizer, a igreja está ali há não sei quantos anos e necessita dessa reforma. É uma coisa que, se o órgão que é de responsabilidade não faz, nós, enquanto comunidade, temos que zelar. Posso dizer uma coisa sobre isso? É o seguinte, a igreja tem um proprietário, não? Ela é uma arquidiocese. Pertence aonde essa igreja? Sim, deixa eu lhe falar. Eu só queria perguntar assim, porque a função, quando se tomba, não é de fazer, e sim, se é uma casa daqui for tombada, uma casa destacada de valor, o órgão de preservação, ele não vai cuidar, ele vai cuidar para você não fazer o que você está falando. Você está pleiteando um banheiro e está necessitando desse sanitário. Vai ter que ser avaliado se tem lugar ali para botar, porque se não tiver, e você colocar um sanitário num puxadinho, na parte posterior, ainda mais num lugar desse, que ela é toda visível nas 4 direções, você pode estar fazendo o quê? Fazendo uma intervenção imprópria que vai danificar e tirar o valor desse imóvel, que é uma igreja jesuítica, certo? E muito importante para Trancoso e para a nação. Então, a preservação vai cuidar disso também. Eu sei da necessidade que é. Como casas antigas não tinham banheiro, fazer um puxadinho no fundo. De atender, eu estou usando esse exemplo porque foi o exemplo específico que você usou, tem outros. Tem outros. Né? Mas assim, esse exemplo tem que ser equacionado, qual é a melhor maneira. E se não tiver mesmo condição de colocar um sanitário, é uma igreja de nave única, uma capela pequena, em forma de T, com um pequeno coro. Quer dizer, eu entrei lá hoje, eu não vejo onde você colocar um sanitário ali. Então talvez tenha de se recorrer a uma das casas do quadrado mesmo, que seja a casa do paroquial ou alguma coisa. Isso é só um exemplo genérico. Outra coisa é o seguinte, o tombamento não faz com que o órgão que tombou, no caso, seja o IPHAN, ou o IPAC, ou a prefeitura, tenha que fazer obras ali. Ela pode até ajudar, ela vai averiguar. A ideia é que o proprietário